Feche os olhos por um instante e sustente a imagem. Você, sentado diante de si mesmo, separado por 5 anos de experiências invisíveis. Há algo desconcertante nesse encontro. O rosto é semelhante, os gestos talvez familiares, mas a atmosfera é outra. Aquela versão antiga carrega certezas que hoje você já não sustenta, medos que agora parecem pequenos, esperanças que talvez tenham sido abandonadas no caminho. O diálogo começa tímido, mas logo revela uma fissura. Seu eu passado fala de planos com entusiasmo quase ingênuo. Você o escuta com uma mistura de ternura e estranhamento. Ele acredita em coisas que você já questionou profundamente. Ele teme fracassos que você já enfrentou, ou talvez ainda tema outros que ele sequer imaginava. A conversa revela que a continuidade não é tão simples quanto parece. Então surge a pergunta que ecoa como um sussurro filosófico: o que exatamente une vocês dois? Se opiniões mudaram, sonhos mudaram, medos mudaram, até os gostos mudaram, onde está o fio invisível que costura essa narrativa? Há algo essencial que permanece, ou apenas assumimos que permanece porque precisamos acreditar nisso? Essa cena não é apenas imaginação poética, é um experimento mental. Ao confrontar quem fomos, percebemos que o eu não é uma estátua imóvel, mas algo mais fluido. Talvez a identidade não seja um bloco sólido atravessando o tempo, mas uma corrente que insiste em chamar a si mesma pelo mesmo nome, mesmo quando já não é a mesma água. A antiga história do navio preservado no porto de Atenas atravessa os séculos como uma pergunta disfarçada de lenda. O navio que trouxe Teseu de volta foi mantido de pé por gerações, cada tábua apodrecida substituída por madeira nova. Décadas se passaram, depois séculos, até que nenhuma peça original restasse. Ainda assim, os cidadãos insistiam, ali estava o mesmo navio. Foi então que pensadores como Thomas Hobbes provocaram a questão decisiva: se alguém recolhesse todas as tábuas antigas e reconstruísse a embarcação original em outro lugar, qual delas seria a verdadeira? A que manteve a forma contínua ao longo do tempo, ou a que preservou a matéria inicial? O paradoxo não oferece resposta fácil, apenas revela nossa necessidade de continuidade. Agora, traga essa madeira para dentro do próprio corpo. Suas células morrem e renascem. Tecidos se renovam. A biologia trabalha silenciosamente substituindo as tábuas do seu navio orgânico. A cada ano, algo é descartado, algo é reconstruído. Se identidade estivesse na matéria, você deixaria de ser você inúmeras vezes ao longo da vida. Talvez, então, a identidade resida na forma, no padrão, na organização que persiste apesar da troca constante de componentes. Mas mesmo essa forma muda com o tempo. Hábitos alteram postura, experiências moldam expressões, decisões redesenham caminhos. O navio continua navegando, mas sua rota nunca é exatamente a mesma. Se olharmos para a ciência em busca de estabilidade, encontramos exatamente o oposto: movimento. A biologia não descreve o corpo como um bloco sólido, mas como um processo dinâmico. As células da pele se renovam em semanas, as do intestino em dias, até mesmo os ossos passam por remodelação constante. Aquilo que você chama de meu corpo é, na verdade, um fluxo organizado. É tentador afirmar: eu sou o meu DNA. Mas o DNA é apenas um código, uma sequência de instruções químicas. Ele orienta a construção, mas não é a construção em si. Um manual não é o edifício. Além disso, mesmo o DNA sofre mutações, ativa e desativa genes conforme o ambiente. Não há ali uma âncora eterna, apenas um roteiro em constante interpretação. O filósofo pré-socrático Heráclito afirmava que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio nem a pessoa permanecem idênticos. Essa metáfora não é apenas poética,
ela ecoa surpreendentemente na física e na biologia modernas. Somos redemoinhos de átomos, temporariamente organizados em uma forma que insiste em dizer eu. Imagine uma chama de vela. Ela parece estável, mas o combustível que queima agora não é o mesmo de um segundo atrás. A chama é continuidade de processo, não permanência de matéria. Talvez sejamos assim, não coisas, mas acontecimentos. Não substâncias, mas padrões que se sustentam enquanto o fluxo continua. Se a matéria não sustenta o eu, talvez a consciência seja o último refúgio. Há algo na experiência de estar presente, de sentir e pensar, que parece íntimo demais para ser reduzido a átomos. Quando você diz eu, normalmente aponta para essa centelha interior que observa o mundo. Parece ali residir a identidade verdadeira. Mas a consciência é contínua. Todas as noites você adormece, e o fluxo de percepção se dissolve. Durante uma anestesia profunda, não há memória, não há sensação, não há narrativa. Se o eu dependesse de uma presença constante, ele deixaria de existir, todas as vezes que a mente mergulha no escuro. E ainda assim, ao acordar, você retoma a história como se nada tivesse sido interrompido. Essa aparente continuidade, talvez seja uma construção retrospectiva. Ao despertar, a mente reconecta fios soltos e afirma: sou o mesmo de ontem. Mas esse salto não é prova de permanência, é apenas uma costura invisível. A consciência pode ser menos um núcleo fixo, e mais um palco onde diferentes estados se sucedem rapidamente. Assim, o eu não seria uma chama eterna, mas uma série de instantes iluminados que acreditam pertencer a uma mesma fonte. Talvez identidade não seja a presença constante de algo, mas a capacidade de reorganizar experiências dispersas, sob o mesmo ponto de vista momentâneo. Foi o filósofo inglês John Locke quem ofereceu uma das respostas mais influentes para esse enigma. Para ele, a identidade pessoal não estava na substância do corpo, nem na alma imutável, mas na continuidade da memória. Você é a mesma pessoa, porque consegue se lembrar de ter sido aquela pessoa. Existe um fio psicológico ligando passado e presente. À primeira vista, essa solução parece elegante. Quando você recorda um aniversário de infância, ou uma decisão importante, sente que aquele evento ainda lhe pertence. A lembrança funciona como ponte. O eu se estende através do tempo como uma narrativa coerente, sustentada pela capacidade de revisitar experiências anteriores. Mas a memória é frágil. Poucos se lembram dos primeiros anos de vida. Se identidade depende da lembrança, então você não seria a mesma pessoa que foi aos 2 anos de idade. Além disso, estudos mostram que toda vez que evocamos uma memória, nós a reconstruímos. Não acessamos um arquivo intacto, reescrevemos a história com as tintas do presente. Se a memória é criadora de identidade, então o eu é um contador de histórias, e histórias mudam conforme o narrador amadurece. O que você recorda hoje já não é exatamente o que aconteceu, mas o que você consegue significar agora. Assim, a identidade repousa sobre um terreno móvel, sustentada por lembranças que se transformam junto com quem as conta. Se a biologia se dissolve e a memória vacila, talvez a identidade sobreviva, porque o mundo insiste nela. Você tem um nome, um número de documentos, um histórico escolar, contratos assinados. A sociedade exige continuidade para funcionar. Bancos, famílias e instituições não operam com versões fluidas de indivíduos, operam com registros estáveis. O seu nome se torna um ponto fixo em meio ao fluxo. Desde a infância, ele é repetido até se fundir à sua percepção interna. Quando alguém o chama, você responde quase automaticamente. Mas o nome não é essência, é um rótulo. Ele serve para organizar expectativas.
A sociedade olha para você e espera coerência entre ontem e hoje. Assim, muitos de nós continuamos representando papéis antigos. Mantemos opiniões, hábitos e relações, não porque ainda fazem sentido, mas porque sustentam a narrativa social que criamos. Há uma pressão silenciosa para não contradizer a própria biografia. Mudar radicalmente parece uma traição ao personagem que os outros aprenderam a reconhecer. Talvez, então, o eu seja parcialmente uma construção coletiva. Somos mantidos estáveis pela memória dos outros. Amigos recordam quem fomos, familiares reafirmam traços antigos, e o sistema reforça a ideia de permanência. O navio continua com o mesmo nome pintado na lateral, mesmo que cada tábua já tenha sido substituída inúmeras vezes. Diante dessa instabilidade, algumas tradições não tentaram salvar o eu, mas dissolvê-lo. No budismo, o conceito de anatta, o não-eu, afirma que não existe uma essência fixa por trás das experiências. O que chamamos de identidade é apenas um conjunto de processos interdependentes, sensações, percepções, pensamentos e impulsos, surgindo e desaparecendo. Essa visão pode parecer inquietante à primeira vista. Se não há um núcleo permanente, quem sofre? Quem ama? Quem escolhe? Mas o ensinamento sugere que o sofrimento nasce justamente da tentativa de congelar algo que é, por natureza, mutável. Ao tentar preservar um eu sólido, entramos em conflito com a própria realidade do fluxo. De outro lado, Friedrich Nietzsche propôs o amor fati, amar o destino, amar o que acontece, inclusive a mudança. Para ele, não somos entidades prontas, mas forças em constante criação. A identidade não deve ser defendida como um objeto frágil, mas afirmada como potência criadora. Quando aceitamos que somos processo, algo se alivia. O erro do passado não define eternamente quem somos. A culpa perde peso, porque aquele que errou já não existe exatamente da mesma forma. O eu torna-se projeto, não prisão. E cada instante abre a possibilidade de reorganizar as tábuas do navio com nova intenção. Se tudo em nós é fluxo, matéria, consciência, memória e papel social, então talvez a pergunta inicial precise ser reformulada. Em vez de perguntar, quem sou eu? Talvez devêssemos perguntar, o que está acontecendo agora sob o nome que carrego? A identidade deixa de ser substância e se torna movimento. Você não é um objeto atravessando o tempo intacto. Você é um acontecimento contínuo. Cada decisão reorganiza o padrão. Cada experiência redesenha a estrutura. O navio não é definido por uma madeira eterna, mas pelo ato constante de substituir, ajustar, corrigir a rota. A permanência está na dinâmica, não na imobilidade. Isso muda radicalmente a responsabilidade. Se identidade é verbo, então você está sempre sendo. Não pode se esconder atrás do passado como justificativa definitiva, nem se aprisionar em uma versão antiga de si mesmo. O que você faz agora participa diretamente da construção do próximo instante, que também chamará de eu. Daqui a 5 anos, quase nada será exatamente como hoje. Novas memórias, novas células, novos medos e novos desejos. Ainda assim, você continuará respondendo ao mesmo nome. A pergunta decisiva não é se você será o mesmo, mas que direção esse fluxo estará tomando a partir deste momento. Agora, permita que essa reflexão desacelere dentro de você. Respire profundamente e sinta o simples fato de estar aqui, consciente, neste instante específico do tempo. Nada do que foi dito exige uma resposta imediata. Não é necessário resolver o paradoxo hoje. Basta reconhecer que a identidade não precisa ser um peso rígido sobre seus ombros.
Ela pode ser leve, como uma vela ajustando-se ao vento. Talvez exista uma serenidade inesperada em aceitar que você não precisa proteger uma essência imutável. Você pode mudar de ideia. Pode abandonar sonhos antigos e criar outros. Pode perdoar versões passadas de si mesmo, porque elas já não estão exatamente aqui. O fluxo não apaga sua história, ele a integra em uma corrente maior. Enquanto o mundo continua girando, você continua sendo, não como pedra, mas como rio. Amanhã, algo em você já será diferente. E isso não é ameaça, é possibilidade. O navio não precisa temer o mar, ele existe para navegar. E cada nova tábua substituída é apenas parte da travessia. Descanse nessa ideia. Você não é um erro fixo, nem uma identidade congelada. Você é movimento consciente, sempre em transformação. E há uma beleza profunda em saber que, mesmo mudando, você pode escolher a direção do próximo passo. Obrigado pela atenção, e até a próxima!